Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de amor, de caridade, de esclarecimento. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos espíritos luzeiros, trabalhadores da nossa casa. E vamos agradecer por mais essa oportunidade que temos na noite de hoje, de aqui estarmos. E pedir que possamos receber tudo aquilo que aqui viemos buscar e que estamos precisando em nossas vidas. Vamos também pedir pela expositora dessa noite, que a Dona Clélia possa ser bem intuída e orientada pela espiritualidade e que possa bem nos passar a lição que preparou para todos nós. E na medida do entendimento que já temos, que cada um tem, possamos refletir sobre o assunto que ela nos traz e que façamos o esforço necessário para colocar em prática em nossas vidas, com nossos familiares, nossos amigos, nas escolas onde a gente estuda, enfim, com todas aquelas pessoas com as quais a gente convive no nosso dia a dia. E para a nossa harmonização, vamos ler uma prece do livro Sempre Alegre, de Lorival Lopes, que tem o título de Sempre com Ânimo. Não percas o bom ânimo, ainda que te assaltem a dificuldade, a descrença, a mágoa, busca o teu mundo interior positivo. Levanta a cabeça e pensa firmemente em Deus. Mantenha o pensamento alto. A dificuldade, mesmo grande, sempre passa. O amor sempre vence. A paz sempre volta. A boa disposição sempre resolve. E os bons objetivos bem acalentados sempre se realizam. Vê tudo com bons olhos e de nada reclames. A dificuldade e a dor são instrumentos da vida para te ajudar. Ora e segue avante. Deus te ama e está contigo. Assim harmonizados, então, damos por abertos os trabalhos da nossa casa na noite de hoje. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Que todos se sintam confortáveis, bem acolhidos, fraternalmente abraçados pela espiritualidade amiga que já está nos atendendo. Quem gosta de ler, alguns já leram a obra Dom Quixote de La Mancha, que é um clássico da literatura espanhola, escrito por Miguel de Cervantes, e cuja primeira edição saiu em 1605, na Espanha, naturalmente. Então, Dom Quixote ficou conhecido como o cavaleiro da triste figura, porque ele passava longe do equilíbrio, da sensatez, se perdia nos seus pensamentos e dentro da sua loucura tinha fascinação por lutas, batalhas, guerras, enfrentamentos. E dentro da sua capacidade de ver as coisas, criava os seus próprios inimigos, as suas próprias dificuldades. Acompanhado pelo seu fiel escudeiro, Sancho Panza, corria o mundo afora em busca de donzelas
que estivessem a perigo, e em busca dos inimigos, monstros, que nada mais eram do que os moinhos, muito comuns na região. E então, Dom Quixote, como eu disse, dentro da sua loucura, tinha mania de perseguição e via inimigos em tudo e em todos, e uma possibilidade de uma luta ou de uma batalha. De lança em punho, saía caçando possibilidades. Essa obra, Dom Quixote de La Mancha, é uma obra de ficção, logicamente, de imaginação, de interpretação e de identificação. Quem tiver oportunidade de ler, não perca. É uma leitura gostosa e nós encontramos muitos pontos onde nós conseguimos nos identificar e nos colocarmos dentro das ideias que esta obra traz. Então, fazendo uma comparação da postura de Dom Quixote dentro do seu desvario e os dias de hoje da nossa vida, nós vemos que Dom Quixote corria atrás de lutas. E nós, são as lutas que correm atrás de nós. Que a cada dia elas nos alcançam e cada um sabe os moinhos que tem que enfrentar. E que não são poucos. Ele não conseguia identificar com clareza os inimigos com os quais travava suas batalhas. Mas nós temos discernimento e precisamos identificar quais os nossos adversários. Porque quando não sabemos ou não conhecemos o que combater, nossa luta é em vão e não nos leva a progresso algum. Então é muito importante conhecermos, planejarmos, porque motivos temos de sobra. Os nossos moinhos estão dentro de nós mesmos e cada um sabe dos seus. Aquele orgulho ferido, aquela arrogância, o egoísmo, as viciações. Temos muito a que combater. E não adianta fugir. As nossas dificuldades estão conosco. Elas vêm conosco dentro da nossa consciência. Dom Quixote era agressivo, mas lutar não é sair na mão, não é ferir ninguém. Lutar é nos ocuparmos com aquilo que é importante, com aquilo que vamos levar sempre conosco. As nossas memórias, os nossos sentimentos, as nossas vivências. É isso que precisamos aprimorar, aperfeiçoar. E é através desse aprimoramento e aperfeiçoamento que se dá o nosso progresso em todos os sentidos. Parece fácil quando tudo vai bem, mas quando somos visitados por dificuldades mais significativas, sinceramente,
Quem de nós, nem que seja numa única ocasião, não teve vontade de passar a mão na lança e sair campo afora, enfrentando o tempo, enfrentando o vento, enfrentando a dor, o sofrimento, questionando, inclusive, a justiça e a perfeição divina. Quem de nós não passou por um momento desses? Quem de nós não foi Dom Quixote nenhuma vez? Acredito que não tenha sido só eu. Mas quando isto acontece, em pouco tempo, a realidade, a responsabilidade nos chama de volta. E aterrissamos automaticamente para um recomeço, depois de uma boa reflexão. Ibrahim era um comerciante muito rico, que ao ter conhecimento das pregações de Jesus, se interessou muito, ficou muito curioso, e foi até a casa de Simão, onde Jesus se reunia com os apóstolos quando estava pela cidade, na esperança de ser recebido, como de fato foi. E então foi direto ao assunto. Ele disse: Senhor, eu tenho ouvido muito a seu respeito, as suas pregações, as suas lições, e eu estou muito interessado em conhecer a boa nova, as bem-aventuranças, porque eu quero ser próspero em todos os sentidos. Eu quero progredir em todos os sentidos da minha vida, mas eu não estou encontrando o caminho, eu não estou encontrando as lutas certas que devo travar. E então Jesus disse a Ibrahim: tem alguns passos importantes. O primeiro passo, a primeira luta a ser enfrentada por quem quer realmente se melhorar, é o perdão. Porque o perdão não é importante para quem recebe, é fundamental para quem oferece. Porque o perdão nos liberta. Ficamos leves para alçar fogo. Portanto, não é interessante deixar que a negatividade de quem nos feriu faça morada no nosso coração. Porque a dor não alivia nunca. Ela está sempre se fazendo notar. Então, como disse, o perdão é o ponto de partida, é a liberdade para um voo seguro. Quem não perdoa se encharca de mágoas, ódios, revoltas, vingança, e isto pesa muito e nos ancora. Não permite nenhuma tentativa de voo ou de elevação. Agir ou guardar é uma escolha de cada um, é uma escolha pessoal. Mas Jesus orientou. Segundo ponto que ele trouxe a Ibrahim: trabalho. E ele ficou surpreso porque era um homem trabalhador, muito próspero por seu trabalho, honesto que era. Como trabalho, mais ainda,
E então Jesus explicou que não estava se referindo ao trabalho do ganha-pão de cada dia. Se referia ao trabalho pessoal. O trabalho que nós devemos fazer em nós mesmos. Porque somos uma obra-prima do Criador. Só que esta obra-prima, ela está dentro de um bloco de pedra. E tirar os excessos para trazer para fora esta obra, que é a imagem e perfeição de Deus, é tarefa de cada um. E passar a mão na talhadeira e no martelo para tirar as lascas de pedra e deixar vir a obra é tarefa dolorida. É tarefa complicada. Não é fácil para ninguém, mas ela é nossa. Ninguém vai fazer por nós. Não adianta pedirmos, porque não vai acontecer. Cada um tem que fazer o seu trabalho. E então Ibrahim disse, mas Jesus, e se as minhas dificuldades continuarem acontecendo, as minhas lutas não diminuírem? Então Jesus disse, repete quantas vezes forem necessárias. E ele ainda não satisfeito disse, mas e se me criticarem? E então Jesus disse, a opinião de cada um, a cada um pertence. Não se deixa bater. Porque cada um tem que ver, ou tem que se haver com Deus, e não com a opinião alheia. Jesus ainda disse, Ibrahim, nunca desista de si mesmo. Ele, não satisfeito, disse, Senhor, mas e se me ferirem? Jesus respondeu, segue, perdoando, trabalhando e servindo. Senhor, e se me matarem? Ibrahim, morra, perdoando, trabalhando e servindo. Essa lição que Jesus explicou a Ibrahim é uma lição atualíssima para cada Ibrahim que está sentado aqui e este Ibrahim aqui também. Porque as lições de Jesus são sempre atuais. A gente pode ler o início do Evangelho, as suas primeiras bem-aventuranças, quando ele iniciou as suas pregações. E a impressão que se tem é que Jesus está ali falando para nós. Porque parece que elas foram ditas ontem. Não é assim. Precisamos ver as nossas lutas e as nossas aflições, não como mal, mas como oportunidades. Oportunidades de aprendizado, de crescimento, oportunidades de combatermos aquilo que nós trazemos no nosso interior e ainda não está a contento. Ainda não estamos satisfeitos conosco. Temos consciência de que temos muito ainda a aperfeiçoar. Somos melhores, isso está no Evangelho, somos melhores do que há 100 anos atrás. Mas daqui a 100 anos, seremos com certeza melhores do que o que somos hoje. Basta perdoar, trabalhar e servir. Emmanuel disse uma frase
muito importante, que eu até trouxe, bem grifada. Não peças o afastamento da tua dor. Rogue forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que não percas as vantagens do contato. Emmanuel. Que possamos nós nunca pedirmos facilidades, nunca pedirmos que Deus afaste de nós uma dor, que Deus afaste de nós aquela pessoa que nos cria problema, aquele familiar que é mais difícil, porque estas situações, estes irmãos não estão conosco por acaso. Não são moinhos da nossa imaginação, porque não somos Quixote. São professores. São eles que nos ensinam a paciência, a tolerância, o entendimento, a aceitação do próximo como ele é e como ele consegue ser neste momento. Porque nós também não somos tão fáceis assim aos olhos de alguém. Estamos aqui para, em grupos, na convivência de uns com os outros, apararmos e arredondarmos as nossas arestas, as nossas quinas, as nossas imperfeições. Peçamos, então, força, coragem, equilíbrio, trabalho, perdão e oportunidade de servir. Eu trouxe uma mensagem para nos afagar um pouco, porque tem muitos momentos em que a gente precisa de colo, precisa de um aconchego, de um abraço, porque não é só correr atrás do prejuízo, como se diz. Tem um momento que a gente precisa descansar e precisa se afagar, se abraçar e se perdoar. E a mensagem diz assim: quando o corpo pedir pausa, escute. Quando o coração estiver apertado, permita-se sentir. Quando a mente estiver sobrecarregada, dê um tempo. Quando faltar ar, respire fundo. Encontre o seu centro. Quando a alma pedir afeto, não deixe de buscar acolhimento. Não somos máquinas. Viver vai além de fazer, cumprir prazos e alcançar metas. Você não precisa correr atrás de nada que custe a sua paz. Se respeitar é a forma mais sábia de cultivar o amor por si mesmo. Valorize-se, cuide de si e, acima de tudo, ame-se sem pressa e sem condição. Que possamos ser gratos por todas as bênçãos e graças que temos recebido em todos os momentos que passamos nesta casa, antecedendo o passe, durante o passe. Agradeçamos por essas oportunidades ímpares de reflexão, de pensamento e de identificação das nossas necessidades
das nossas limitações. Respeitemo-nos, hoje e sempre. Que assim seja.